O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo e no topo dessa lista estão as mulheres. Segundo o levantamento da OMS, a cada 10 pessoas que estão ansiosas ou com depressão, 7 são mulheres. Isso demonstra que esse é um marcador muito importante no que diz respeito à saúde mental. E essa pesquisa, embora ela seja de 2024, a minha convidada de hoje já estuda esse tema há muito tempo, inclusive com diversos livros publicados, que nós vamos falar ao longo dessa entrevista. Eu tenho o prazer de receber a professora pós-doutora Valesca Zanello, um dos nomes mais proeminentes em termos de saúde mental e psicologia no país. Então, estou muito feliz de receber a professora. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Raniele. Estou muito contente também de ter dado certo de estar aqui. Sim. Nosso primeiro quadro é o Quem é Você na Fila do Pão. E eu queria que você explicasse um pouquinho, um pouco da sua trajetória antes de entrar de ser Valesca Zanello, que hoje é um dos nomes mais importantes quando a gente fala em psicologia, em pesquisa e principalmente no aspecto gênero que você adentrou bastante na sua pesquisa. Como eu cheguei aí, né? Sim. Então, primeiro, eu sempre fui muito curiosa. Então, acho que desde criança eu sempre quis ser cientista. Eu era uma moça muito diferente. Então, eu brinco que eu sempre fui feminista, sem ter nome para isso. Né? Porque tinha aquela ideia assim, mas você não se preocupa com isso, com aquilo, com maquiagem, com roupa. E eu queria estudar, eu sempre fui muito estudiosa. E quando eu entrei na psicologia, eu queria muito estudar, principalmente como é que funcionava a questão das emoções, o processo de cura através da palavra, e eu me identifiquei no começo muito com a psicanálise. Sim. Então, a minha tese de doutorado é entre psicanálise e filosofia da linguagem. Sou formada em psicologia, depois eu fiz filosofia. Você fez psicologia na UNB? Tudo na UNB, gente. 17 anos de UNB. Nossa. Eu já estou, e é professora da UNB. Eu já estou completando, se eu não me engano, 31, 32 anos de UNB. O UNB é minha segunda família. Já passou das bodas de prata? Já. Eu até tinha passado num concurso em outra universidade federal, mas eu fiquei esperando abrir concurso na minha área na UNB. Eu tenho um amor pelo UNB. Então, minha segunda família, né? Fale mal de quem você quiser, menos da UNB. E aí, quando eu terminei meu curso de psicologia, eu sempre quis clínica. E também, depois do meu doutorado, uma coisa começou a aparecer muito assim na minha escuta. Tanto na clínica particular, quanto eu dava supervisão para alunos de estágio num dos maiores hospitais psiquiátricos, que ainda tinha uma visão muito hospitalocêntrica, aquela coisa manicomial aqui em Brasília. Sim. E começou a me chamar a atenção como as violências de gênero eram comuns entre as mulheres. E ninguém falava disso. Então, por exemplo, no consultório, eu atendi muitas mulheres que sofreram abuso sexual infantil. E eu pensei, gente, ninguém me preparou para isso, não. Ninguém falou isso, não. Começou a me chamar a atenção o quanto que era importante falar sobre isso. Eu fui me aproximar dos estudos de gênero a partir da psicopatologia e da psicanálise, que são os cursos que eu dei durante muitos anos na graduação. E aí foi muito interessante, porque eu percebi que era impossível falar da saúde mental no Brasil sem falar de gênero e de raça. A questão do racismo também é muito importante. Sim, a gente vai falar sobre isso. Então, e aí eu comecei a pensar como, se o gênero é um fator que que promove o adoecimento psíquico num país sexista como o Brasil, também podemos usar o gênero nas intervenções. Sim. Então isso faz toda a diferença. E eu recebo relatos, às vezes, de pessoas que me seguem na rede social, dizendo, por exemplo, li seu livro, me ajudou mais do que 5 anos de terapia. Sim. Sem essa perspectiva, onde eu achei que o problema estava comigo. É muito engraçado, a gente vai abordar cada um dos livros, mas é muito engraçado como você aborda de uma forma tão real, digamos assim, as perspectivas das mulheres em termos de relacionamento e do que acontece de fato. Você mergulhou nessas vivências mesmo para escrever o livro? Sim, eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente está vivendo um momento que está tudo borrado. Quem é influencer, quem é coaching, quem é psicólogo. Sim. Então, assim, eu sou doutora em psicologia, pesquisadora em psicologia clínica. Sim. Eu parto da ciência. Sim. Inclusive, eu falo coisas desagradáveis. Sim. Por exemplo, eu vejo o meu livro, A Prateleira do Amor, eu vejo alguns coachings já vendendo, saia da prateleira, melhore sua posição. Gente, é para eu morrer de tristeza. Porque, de um ponto de vista da ciência, dos estudos das emoções, você não consegue zerar. Entendeu? Existe socialização primária. Portanto, você pode tentar ir desconstruindo essa lógica dentro de você, mas é isso, você não é um piano e vai virar uma flauta. Quem está te vendendo isso está te enganando. Sim. Então, eu tenho um compromisso com a ciência. Toda a parte da minha escrita vem de dados empíricos, eu acho que isso é importante. Sim. E é isso. Não é nada inventado. Não, e é isso. Eu não vou falar uma coisa, às vezes, que é agradável, paciência. Tá? A gente está num mundo que parece que a gente tem que agradar todo mundo. Não tem. A ciência serve para outra coisa, eu acho. Certo. O que significa dizer que a saúde mental é uma construção cultural?
Eu acho que a saúde mental, ela não é só cultural, ela também tem aspectos biológicos, né, e psíquicos. Sim. Então, ela vai estar nesse entremeio dessa configuração entre um corpo, mas não é só um corpo orgânico, é um corpo que se subjetiva na história com o outro, né? Por exemplo, uma menina que sofreu abuso sexual, ela vai ter marcas corporais neste corpo vivido. É psíquico no sentido de que depende dessa história de vida, que não é só o que aconteceu com essa pessoa, mas como ela vivenciou isso. E é cultural, social, porque a gente está embebido, vamos botar assim, como uma bucha, tá, com água, por todo esse meio que nos circunda. Então você não faz de você o que você quer, propriamente. E é isso que o neoliberalismo tem vendido. Sim, isso é verdade. Você provoca reflexões muito profundas no que diz respeito ao aspecto de gênero. Como têm sido as suas pesquisas e como é a recepção do público com relação a isso? Então, eu tenho feito pesquisas nessa área de saúde mental, e principalmente agora, a questão do gendramento das emoções. Inclusive, é o livro que eu estou escrevendo agora, tem 4 anos, ficou enorme, vão ser 4 volumes. O primeiro volume vai ser até setembro, eu acho, outubro. Eu estava vendo uma entrevista sua acho que uns 2 anos atrás, você falando, eu estou há 2 anos escrevendo um livro. Eu vou perguntar a Valesca se esse livro já... Não. Esse livro, porque assim, o primeiro capítulo virou um livro de 200 páginas, que quando virar ali vai virar tipo saúde mental, gênero e dispositivos. Então vão ser 4 volumes. Por quê? Porque é isso, às vezes para você escrever um parágrafo, você tem que ler 4 livros, quando você tem seriedade com o assunto, não é achismo, não estou partindo nada, né? Sim. Então, assim, como é que a gente aprende numa cultura sexista, não só a se comportar de uma forma que é gendrada, que faz diferença em relação ao que é reforçado e punido para homens e mulheres, mas como a gente aprende a sentir de maneira diferente. Isso tem a ver com a saúde mental. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas para as mulheres, e que é muito importante na questão do gênero e emoções, é a amputação do ódio. As mulheres têm muita dificuldade de sentir o ódio e bem usar. Sim. Então, quando elas geralmente expressam ódio, ou elas choram, ou elas implodem psiquicamente. A gente precisa falar sobre isso. Os homens não, eles são estimulados, não só a sentir, mas a bem usar. Por isso que num debate entre homem e uma mulher, dificilmente uma mulher consegue pá. Geralmente ela fica nocauteada. Ela tem dificuldade até de falar, né? Tipo assim, porque o homem não deixa muito a mulher falar em alguns momentos. Mas é isso, ele ocupa um espaço porque ela não consegue ter a agressividade suficiente para dizer não. Você não está me deixando falar, entendeu? Entendi. Então isso faz muita falta na política, no âmbito público. Então essa amputação vai estar presente em muitas coisas. Por exemplo, mulheres vítimas de violência têm muita dificuldade em manter uma medida protetiva. Eu vou prejudicar o pobre. Sim. Só que o pobre não está nem aí para ela, entendeu? Certo. Tem um conceito que você aborda, Valesca, que inclusive eu já tomei a liberdade de inserir no meu vocabulário a partir de agora. Já sei até agora. É ótimo. Que é o perebado, né? Meninos, os machistas ficam com muito ódio. Geralmente, quando o perebado começa a coçar, incomodar, é porque esse é um perebado. Então, o conceito... Então, diga pro nosso ouvido, para quem está nos assistindo, o que é um perebado? Assim? Perebado, vamos colocar assim, é uma metáfora. Não, teve gente que já me escreveu, eu tenho um problema de pele, poxa, é um preconceito. Gente, eu tenho rosácea. Não é isso, tá? O perebado é aquele homem estragadinho, entendeu? Mas em muitas esferas. Sim. Pode ser de caráter, pode ser de um comportamento extremamente machista. E é uma metáfora que gruda, porque o que eu mais recebo nas redes sociais é, professora, depois que eu li seu livro, por exemplo, tive um date no Tinder, o cara começou a falar, eu só pensava, o perebado da professora. E protege as mulheres. Então, se incomoda. Se eu tiver que fazer uma opção entre proteger as mulheres ou incomodar os homens, eu sinto muito, eu vou ficar do lado das mulheres. Eu vi também, eu estava vendo você falar outro dia, sobre os perebados que falam, nossa, a Paola Oliveira está gorda, a Paola Oliveira está gigantesca. Aí você vai ver... Você vai ver o cara, né? Tipo assim, o cara que tá falando da Paola Oliveira é incrível, né? Não, você vê, vamos colocar recentemente, né? Na história do Brasil, a gente teve aí políticos julgando a velhice, a beleza da esposa de outro político, e o cara é velho. Sim. Então, assim, tá faltando espelho em casa, né? Faltando bom senso. É muito... Eu já vi também você abordando diversas vezes como é cultural isso, e a gente vai entrar agora... tem tudo a ver. A gente vai entrar agora na Prateleira do Amor, que é o primeiro livro da professora Valesca que eu vou falar aqui e que eu já vou indicar para vocês comprarem, certo? Em todas as livrarias. Já é best-seller, né, Valesca? Os dois são, né? Os dois são best-seller. Esse aqui, na verdade, é um livro de bolso baseado nesse livrão. Sim. Então, se vocês não compraram ainda, comprem. Porque, inclusive, eu vejo todo dia tem alguém postando e todo mundo que lê
fica apaixonado pela pesquisa, pela história e pela profundidade que a professora Valesca aborda esse tempo. Então, eu vou fazer uma pergunta clichê que fazem toda entrevista com a Valesca, eu não vou fugir dela. O que é essa prateleira do amor, Valesca? Então, olha só, eu falei que geralmente eu parto de pesquisas. Depois de 13 anos de pesquisa, com vários recortes em saúde mental e gênero, no meu primeiro pós-doc, eu parei para fazer o livrão Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que é um livro para quem trabalha com mulheres, ou depois que lerem o Prateleira tem que ler esse livrão, porque tem as falas das mulheres e tal. E aí eu proponho categorias analíticas para a gente entender a saúde mental, essa configuração, esse processo de subjetivação que são os dispositivos de gênero. Dentro do dispositivo amoroso, que eu proponho como um dos principais dispositivos que vulnerabiliza as mulheres, que é como é que a gente aprende a amar de forma identitária, vem então a metáfora da prateleira do amor. Dito de uma maneira sucinta, nós mulheres nos subjetivamos numa espécie de prateleira. Sim. E essa prateleira, como no supermercado, tem posições diferentes para os produtos. Ela é mediada por um ideal estético, que no Brasil também se construiu historicamente, que é branco, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o lugar dessa mulher na prateleira. Então, primeira coisa, a prateleira é profundamente racista. Não é à toa que no Brasil, mulheres negras, elas sofrem muito mais preterimento afetivo e objetificação sexual. Não é à toa que a questão do feminicídio de mulheres negras, ou principalmente aí a violência doméstica, quase não baixa. É muito mais difícil você sair de uma relação abusiva quando um homem te escolhe e você acha que é um grande favor. Sim. Mas lá junto estão mulheres gordas, mulheres velhas, que em algumas regiões do Brasil pode ser ter 30 anos. Então, assim, a gente tem que pensar Brasis, né? Sim. Mas essa prateleira, ela cria uma assimetria. Porque quem é eleito para avaliar essas mulheres? Os homens. Sim. Então, qualquer perebado, e aí, gente, pode ser perebado fisicamente, mas perebado intelectualmente. Eu vejo isso, às vezes, assim, menino de graduação da UNB, sei lá, 24 anos, que vem achando que tá me falando uma grande maravilha, nunca leu nem o mínimo dos clássicos, Sim. que não faria se eu fosse um homem. Então, acho que esse é um ponto importante. Faz um gaslighting, faz uma explicação de um tema que você trabalha. Sim. A gente vê isso nas relações de trabalho. Então, é isso. Perebado pode ser em muitas esferas, mas é a ideia de que o homem pode te avaliar. E Sim. quem avalia os homens são os próprios homens. Então, é uma assimetria. E a chancela de sucesso na prateleira é ser escolhida. E isso cria uma rivalidade, porque ou eu quero brilhar mais que todo mundo, que as coleguinhas, ou apagar o brilho da coleguinha. E quem Sim. lucra são os homens. Sim. É engraçado, eu já vi você falando diversas vezes sobre isso, como o homem de fato se acha nessa condição de estar de avaliador da prateleira, né? Então, assim... Autoestima delirante. Porque tem isso. Escrevi uma palavra, uma frase. Eu quero fazer pesquisa sobre isso. Quando você vê, assim, por exemplo, uma ex e atual brigando por um homem, o cara acha que é por ele. Quando, na verdade, a briga é pela validação da chancela de ser escolhida. Então, você fala, gente, é isso, deve ser o Brad Pitt. E é um perebado. Mas se acha. A mulher ainda é ensinada a se construir a partir do desejo do outro. Você fala muito dessa questão estrutural, né? E a gente vai até falar sobre isso quando a gente for falar sobre racismo estrutural. Nesse sentimento da sociedade mesmo. Então, as meninas também são ensinadas, digamos assim, a ter suas ações esperando essa validação do homem? Então, como eu falei, a gente aprende a sentir de uma forma que é gendrada. E eu parto aqui da antropologia das emoções. As emoções também são aprendidas e existem muitos mecanismos tácitos nessa pedagogia afetiva. Então, qual é o tipo de tecnologia de gênero, de produtos culturais disponíveis ou que são geralmente direcionadas às meninas e mulheres? Comédia romântica, A Bela e a Fera. Imagina, uma menina linda que casa com a besta e aí com muito esforço, ele não é só feio, a besta. A besta é grosseira, é problemática. Ao invés dela falar, meu filho, é uma primeira versão de um perebado. Não é isso, vá se tratar e venha pronto. Não, ela aprende que com muita dedicação vai transformar o perebado em príncipe encantado. Né? Quem é que beija o sapo para virar príncipe? É sempre a princesa. Você não vê o príncipe beijando a sapo para virar uma princesa. Homem, se tiver que se esforçar para a mulher melhorar, ele dá a Deus. Sim. Então, isso até quando a mulher está bem e tem algum problema, a gente tem várias pesquisas sobre isso. Quando ela tem câncer, um filho com alguma deficiência, os homens abandonam. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente aprende a amar de uma forma que é identitária. Isso quer dizer o seguinte, é triste, gente. Em pleno século XXI, se você for presidenta da República, como a gente teve a Dilma, vão falar, nossa, mas ela não é casada, né? Sim. Se você for... Ela tem algum problema. Tem algum problema. Se você é desembargadora, se você é o que você quiser, vão te perguntar, nossa, mas não é casado? O que é implícito?
está encalhada, deve ter um problema para não ter sido escolhida para ser preterida na prateleira do amor. Então a mulher solteira ainda enfrenta o preconceito de que ela está solteira porque ninguém lhe quis, e não por uma opção. Quando a gente sabe, Raniele, que ser solteira no Brasil é um fator de proteção para a saúde mental. As mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade. Sim, você toca num ponto muito interessante, que é o seguinte, como as mulheres são ensinadas nesse, nossa, e eu vejo muito, acompanhando muitos relacionamentos de tipo, o cara é péssimo, é terrível, e ela fica lá nessa expectativa, não, eu vou ter paciência, eu vou dar amor, eu vou mudar. E de fato, os homens, eles não têm essa perspectiva. Claro tipo, eu não vou, a mulher não está adequada ao que ele está esperando, então ele já parte para a próxima. E a mulher, realmente, isso é muito cultural, e como isso é danoso, né? Eu vejo que eu acompanho algumas relações, tipo assim, o cara durante 15, 20 anos, bebia e gastava dinheiro e ficava com outras mulheres, e aí depois de 15 ou 20 anos melhorou. Tá vendo? Olha, eu esperei, o cara esperou 20, depois de 20 anos ele melhorou, mas tipo assim, foram 20 anos, entendeu? Então, não, isso melhorou, você vai ver assim, melhorou, porque tudo é relativo, era péssimo, ficou menos ruim. Era péssimo, ficou ruim, né? Então é uma loucura entender essa diferenciação cultural, né? Então, mas essa é uma questão. A gente é bombardeada com produtos culturais que nos ensinam que depende da gente transformar o peribado. Sim. Então, o que é difícil, por exemplo, vamos falar da violência contra a mulher que aumentou, né, no Brasil. Sim. Então, o que é difícil sair? A mulher não é burra, ela tá vendo que o cara é um peribado, é estragadinho. Mas ela ainda acredita que ele pode mudar. Então, o que é difícil matar é a esperança. E, sobretudo, a crença de que cabe a você mudar o perebado. Sim. Então, para as mulheres que estão aí assistindo, o cara é perebado, manda ele se tratar. Se ele quiser, ele volte pronto para você. Sim, e assim, não é seu papel mudar ninguém. Não, se for psicóloga, tem que pagar a sessão. E bem caro. O que muda quando a mulher deixa de esperar ser amada para começar a se amar? Porque, como você está falando dessa questão, eu acho que esse é um dos objetivos da sua pesquisa também, né? Falar, por exemplo, que você não tem a obrigação de mudar ninguém, você não tem a obrigação de apanhar 10 vezes para esperar ele deixar de bater em você. Então, o que muda nessa perspectiva da mulher que se coloca nesse lugar também de entender, olha, eu não tenho obrigação nenhuma de melhorar ninguém, eu tenho que viver a minha vida e é isso. Então, quando as mulheres vão descolonizando esse dispositivo amoroso, eu não gosto muito de falar assim, se amar mais, que entra muito numa coisa de autoajuda. Sim. Mas quando você vai tendo uma relação mais confortável com você, onde você não precisa ser validada por ter sido escolhida, e você aprende a diversificar os seus investimentos afetivos, ou seja, dá para ser feliz de muitas formas. Claro que é muito bom ter um companheiro ou uma companheira, mas isso depende de sorte também, né? Às vezes, assim, só acha homem ruim não é porque o dedo tá podre, é porque é difícil achar uma agulha no palheiro. A masculinidade do Brasil tá podrezinha, né? Mas essa é uma questão. Quanto mais você tem uma relação legal com você, melhor você ama. Sim. Porque também você não coloca tudo de expectativa nisso. É pesado isso também. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante. Tem mulheres que me perguntam assim, como ter certeza que eu não vou encontrar o perebado? Você não vai ter, não vai ter. Agora, se você tá nesse processo de desconstrução, você tem muito mais mecanismos para sair rápido de um perebado. Sim. Isso quer dizer o seguinte, você entrou na canoa e fala, realmente assim, vem o farolete vermelho e diz, salta fora. Porque os homens dão muito indícios, né? Sim, então, acho que essa é uma questão importante. E você não precisa estar ali para ser validada. Você conta com você mesma. Sim, eu já vi você abordando também a diferença em termos de, digamos assim, de dedicação ao relacionamento, onde as mulheres fazem muito mais isso. O homem está sempre muito dedicado ao trabalho, está dedicado a outras questões que nem necessariamente a família está em primeiro lugar. E para as mulheres isso não funciona bem assim. Claro, eles podem fazer isso porque elas estão cuidando deles, por eles e para eles. Tudo que o homem deixa de fazer, ele está expropriando o trabalho de alguém, e é o trabalho de uma mulher. Sim. Quando o homem não faz as coisas de casa, quem está fazendo? Quando o homem não compra nem o presente da mãe dele, quem tem que comprar o presente da sogra é a mulher, ele está expropriando o trabalho e o tempo dessa mulher. Isso é verdade. Vamos agora por trás da imagem. Leandro, coloca aí, por favor. Valência, eu queria que você descrevesse essa foto para o pessoal que está só ouvindo no Spotify. Então, eu acho que essa é uma foto que mostra um lado meu de ser muito aventureira, ser muito curiosa. Isso aí foi uma mochila com a qual tem tudo aí dentro. Travesseiro, cobertor e roupa. Tem esse lado aventureira? Tenho. Fiquei quase 2 meses. Eu rodei 5.000 quilômetros no sul do continente africano. Nossa Então Senhora. fui Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e África do Sul. Só lá.
Não creio. Essa foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida, porque eu tinha esse espírito aventureiro desde criança e assim, não tinha dinheiro, né? Lógico, primeiro eu tinha que começar a trabalhar e tal, mas uma coisa importante, quando eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro e guardar para viajar, as viagens que eu queria fazer, os meus amigos que tinham dinheiro, queriam ir sempre para os mesmos lugares, aqueles mais óbvios, tipo, Miami, Nova York, sei lá, Paris. Sim. E os que não tinham, queriam fazer a viagem. Aí eu cheguei numa encruzilhada que eu falei, ou eu banco isso e vou sozinha, ou eu não vou fazer o que eu quero da minha vida. E aí eu comecei a viajar sozinha, já fui para a Ásia, já viajei essa América Latina toda. Descreva essa experiência de viajar sozinha. Muito bom, muito bom. Eu, inclusive, eu acho que são experiências diferentes. É bom você viajar com uma pessoa desde que seja um bom companheiro de viagem. E nem sempre grandes amigos ou pessoas que você tem afinidade onde você vive vão ser bons companheiros de viagem. Sim. É pior que casamento. Você convive o tempo inteiro, tem gente que é chata, não quer, tem que ter hora para almoçar, não quer sair tal hora. Não, ó, não é independente, porque geralmente quando eu viajo com amigas, eu combino, ó, beleza. Se eu quiser ir eu adoro livraria, lógico, né? Se eu entrar numa livraria e ficar lá 3 horas e você gosta de fotografia, quer fotografar a igreja, beleza, a gente combina de se encontrar às 5 da tarde. Sim. Então aquela coisa que é grudenta me sufoca. Sim, entendi. Então eu gosto de viajar sozinha, que às vezes assim, me deu cansaço depois do almoço, eu tiro uma sonequinha, faço o que eu quero, entendeu? Sim, e você se abre para conhecer outras pessoas e principalmente outros estilos de vida. Sim, é interessante. Eu volto alimentada, pensando o quanto a vida que eu tenho é uma escolha minha. E o quanto que eu posso me reinventar. Eu acho que isso é legal. Então você recomenda essa viagem solo? Olha, é muito bom. E para as mulheres, a única coisa... O Brasil é o segundo pior país para viajar sozinha, né, gente? Então, se você já viajou sozinha aqui, você já está escolada. Não pense que fora é diferente. Se mantenha sempre alerta. Então, por exemplo, quando eu viajo, eu tento não usar coisas muito femininas. Eu realmente sei que o mundo é perigoso para as mulheres. Sim. Geralmente, eu não saio à noite, não bebo. Bebida alcoólica. Eu tenho amigas minhas que têm, mas assim, elas se arriscam mais. Uma delas já tomou lá o Boa Noite Cinderela. Então imagina, você tá lá na África do Sul, te dá um Boa Noite Cinderela, te estupra. É complicado. Vai demorar quanto tempo para achar você? Não. Então alguns cuidados e leiam sobre o país dicas de outras mulheres. Sim, interessante. Vamos abordar agora sobre masculinidades. Tá certo? Que é um tema que você também tem pesquisado. Eu quero saber, basicamente, como tem sido essa sua pesquisa, o que é que você está estudando. Me explica um pouquinho. Então, meu foco sempre foram as mulheres, desde o começo. Mas aí eu comecei a perceber que era impossível falar das mulheres se eu não me dedicasse às masculinidades. Sim. Porque qual é o vetor de violência? Quando você pensa assim, quem mais mata mulheres no Brasil? Os homens. Homens. Quem mais mata homens? Homens. Os homens. E quem mais se mata? Homens também, né? Então tá muito mal, gente. Tá muito mal. Né? Porque até o vetor é o homem, né? É o homem. Porque até no suicídio, a tentativa de suicídio é maior entre as mulheres, mas o cabra, pelo machismo, escolhe as vias mais letais. Então, o suicídio bem sucedido, vamos botar assim, é masculino. Precisamos falar dos homens. Porque enquanto eu recebo e acolho uma mulher vítima de violência, se eu não cuido do vetor, ele vai repetir com outras, tá? Sim. Então tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu comecei a me dedicar às masculinidades. Eu acho que a primeira pesquisa que eu fiz, que foi importante, foi sobre a Casa dos Homens nos grupos de WhatsApp masculinos. Eu vi que você descobriu coisas aí interessantes. Não, e assim, interessantes, entre aspas. Nojento, foi uma coisa. E o tanto de hater quando foi publicado, de homens me ameaçando, que entrar com processo, que absurdo. Se sentiram muito incomodados, não pelo conteúdo, que eles deveriam ter vergonha, mas pelo fato de eu ter trazido à luz do dia e mostrado para as mulheres. Muitas me escreveram que passaram mal, vomitaram assistindo o vídeo que eu fiz e lendo a pesquisa, porque entenderam as violências que sofreram. Sim. Não como um problema pessoal, mas como um problema da masculinidade. É libertador perceber que é um problema deles, que eles têm que se cuidar. Você identificou nesses grupos de WhatsApp um pouco, ou talvez muito, dessa prateleira também, né? Inclusive, total. Eu vi você falando sobre as questões as competições durante o carnaval, que tem... Total. Então, nesse livro que eu lancei, esse Masculinidade Dispositivo da Eficácia, aqui... Pode ser. Então, tem uma tirinha que foi tudo aqui é de pesquisa. Tem uma tirinha que é exatamente... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Que é exatamente isso aqui, ó. Mulher bonita, mulher feia, mulher horrível, mulher repetida. E tem a pontuação, pessoal. Mulher inédita, mulher do chefe, piriguete, cracuda, milf e anã. Tem até a anã que vale mais pontos, 30 pontos. É porque é exótica. Então você vê, é um modo
é um modo de objetificação e desumanização. Por exemplo, eu não conhecia o que era MILF. Eu descobri que eu sou uma MILF, né? Mother, I would like to fuck. Mães que eu gostaria de fuder, mas que quer dizer, na verdade, uma mulher aí de 40 anos pra cima, né? Uma tiazinha, vamos botar assim. Sim. E que se acredita, bom, já que ela é mais velha, tá gasta, já deve ter dado bastante, vai ser livre, liberar, não vai me cobrar nada, é essa que eu vou aproveitar. E vai estar desesperada na prateleira. Então, assim, eu percebi nos memes uma violência enorme, sobretudo etarista, racista e gordofóbica. Mentira, como você, como mulher, mergulha nisso e de alguma forma não se afeta ou se afeta como Não, me afeto. Se afeta total. Não, eu tenho raiva, né? Mas assim, o que acontece? Como eu venho da clínica, você sabe que a clínica é o lugar do segredo. Ninguém vai pra clínica falar como é feliz, né? Sim. Geralmente vai pra compartilhar coisas que são difíceis, coisas que, enfim, estão enganchadas às vezes na vida sexual, fantasias, imaginário erótico. Então, eu já ouvi coisas que você nem imagina. É muito difícil eu ouvir uma coisa ou ler que me choque, tipo, oh, meu Deus. Sim. Então, assim, também não vou dizer que me chocou, que eu não esperava, tá? Sim. Mas tem coisas que eu senti raiva. É igual quando eu fiz pesquisa sobre músicas sertanejas, com uma aluna... Não fala sobre essa pesquisa de música sertaneja. Ai, foi terrível. Você tá no polo da música sertaneja, viu? Aqui, Goiânia ali. Então, olha só, não é muito o gênero que eu curto, mas tudo bem. Mas no Brasil, de 10 músicas, em geral, 9 mais tocadas, 9 são do gênero sertanejo. Sim. Então, é um fenômeno popular, sim, é uma tecnologia de gênero. E a gente foi estudar, eu e a Maria Gama, que era uma aluna minha do PIBIC, e a gente pegou as 100 músicas mais ouvidas durante um ano, durante 3 anos. Ou seja, a gente analisou 300 músicas. E pra mim, como não é uma coisa que eu curto, tinha muita música que eu nunca tinha ouvido. E aí fui assistir os vídeos, as mulheres cantando. Foi o único jeito de fazer você estudar sertanejo. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, é muito violento. Por quê? Porque reproduz essa ideia da escolhida. Por exemplo, tinha uma música lá que o cara termina a relação, a mulher fica contando 200 cabides. Gente, que falta do que fazer. Pelo amor de Deus, vamos cuidar da sua vida. Ou seja, ela diz, minha vida acabou. Sua vida não pode acabar por causa de uma pessoa. Tudo bem, é triste, o luto é duro, mas tem que ter outras coisas boas. Por isso que é muito perigoso você investir numa coisa só e transformar o homem como salvador da sua vida, sim, né? Sim. Ninguém pode salvar ninguém. Então, assim, a gente também comparou quando era cantado por um homem e uma mulher. Agora, esse é um ponto importante. Existe também uma exploração do dispositivo amoroso em termos de comércio e de marketing. Então, por exemplo, a gente vê coachings vendendo essa coisa, sai da prateleira, melhore seu valor. Mas a música sertaneja, os homens exploram o dispositivo amoroso. O que eles cantam? Porque eu ia pro bar até te conhecer, agora eu vou pra sorveteria. Pô, que homem brega, gente. Ele não toma cerveja no bar com essa mulher. Saí do... Eu não quero tomar sorvete, não. Eu quero tomar uma cerveja também. Eu era o homem do bar, agora virei homem de família. Coisa careta. Então, assim, existe essa ideia, vamos colocar, explorando de que ele se transformou, que ela é escolhida. Eu vou pra balada, fico com todas, mas nenhuma boca é igual a sua. Então, sempre explorando essa ideia, isso, mulheres, prestem atenção, de que você é escolhida, de que você é especial, você é diferente da prateleira. Ele tá ficando com uma mulher, mas está pensando em você. Pô, se ele tá ficando com outra mulher pensando em você, sai fora desse homem. Mas a música sertaneja explora isso. E você vê as mulheres, que eu fui ver, né, os vídeos e tal no YouTube, cantando, você vê assim, com coração, sonhando em estar naquela posição. É muito complicado. Eu gostava, a Marília Mendonça no final começou a cantar diferente. Sim. Inclusive, assim que ela começou, que eu ouvi as músicas, tinha muito essa coisa assim, eu queria saber se você gosta, transa com ela como transa comigo. Sim. Eu mandei um e-mail pra ela, né, nas redes sociais, uma mensagem falando, Marília, você é maravilhosa. Por que você não canta uma música nova assim, sei que você tem outra, chamei a outra pro bar e a gente te mandou se danar, entendeu? Faz uma música assim. E ela, no final da vida, ela estava fazendo músicas nessa pegada, assim. E esse ano eu dei muitas palestras em Goiânia, eu sempre dizia, gente, faz chegar na Marília Mendonça, alguém deve conhecer, nem que seja o padeiro da mãe da Marília Mendonça. E a galera de Goiânia, professora, não sei o que aconteceu, mas deu certo. Eu acho que ela estaria fazendo músicas bem diferentes. Sim, muito nessa perspectiva, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do afeto na construção da masculinidade, como funciona isso? Qual a diferença entre como as relações, o homem manifesta o afeto e a mulher manifesta o afeto?
Não, eu acho que primeiro, como aprendem a sentir de formas diferentes. Sim. Então, qual é o pilar básico da masculinidade? É demonstrar e sentir repúdio e repulsa pelas coisas femininas relacionadas às mulheres. Tá? O nome disso é misoginia. Sim. Só que ela se manifesta de formas muito diferentes. Então, às vezes se manifesta de uma forma direta, tipo o discurso de ódio de grupos neonazistas, mas a forma mais comum, a meu ver, no Brasil é a objetificação sexual. É aquele homem que diz assim, ah não, eu sou a favor do Dia das Mulheres, que eu amo as mulheres. Isso não é amor, isso é objetificação sexual. E mesmo, isso é importante, isso vai mediar o tornar-se homem em geral, mesmo em grupos masculinos subalternizados. Eu estudei, por exemplo, o mundo gay. O mundo gay é profundamente misógino. Existe uma pirâmide. Quem está no pior lugar do mundo gay? O gay afeminado. Então, as bichas pão com ovo, as poc-poc, né? E quem é o topo? Quem é que tá lá no topo? Quem performa é o heterotop. Sim. Então, esse é um ponto. Ser gay não te torna menos misógino. Eu acho que é um desafio para os homens desconstruir essa misoginia, né? E isso vai se mostrar de muitas formas. Uma delas é mostrar essa carteirinha de pertencimento de que você é capaz de objetificar uma mulher. Então, assim, mesmo nesses grupos de WhatsApp, quando o homem não falava nada, o pessoal começava a zoar. Ah, vou postar aqui, tinha muita foto de pedaços de mulheres, de bunda, de peito, da vagina. Ah, vou postar uma coisa aqui que o fulaninho não vai curtir. Entendeu? Então, assim, ele é zoado por não demonstrar isso aí. Às vezes ele tá achando ridículo, mas ele não se manifestou. Mesmo quando havia uma carga de racismo muito grande, mesmo homens negros se mantiveram em silêncio. Sim. Então, assim, parabéns pela consciência negra, somos favoráveis. Era só pedaço de bunda, de peito, de mulheres negras. Certo. Um negócio horroroso. E aí os homens negros não faziam pacto pela racialidade com essas mulheres, certo. Entendeu? Você tocou na pauta dos homens negros, vamos falar um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural. Eu vi você falando algumas vezes que o racismo ele é aprendido e ele tem que ser desaprendido. Me explica um pouquinho sobre esse conceito do racismo aprendido. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro como é que se configurou historicamente essa nossa cultura. Então, o gênero foi principalmente, e o racismo, eles surgem num determinado momento muito de mãos dadas. É a história do capitalismo, sobretudo aí a partir do século XVIII. Então, o gênero vai se manifestar ainda de uma maneira binária, essa é uma construção cultural, mas que promove efeitos reais nas pessoas. E o racismo também vem nessa ideia de uma transformação da diferença em desigualdade. Por quê? Qual é a explicação para que pessoas negras sejam vistas como inferiores, e mulheres também, a partir de especificidades físicas? Isso vem, se a gente for pegar a Revolução Francesa, eu conto, meu próximo livro é só sobre isso, tem toda a genealogia. Então, como é que essas diferenças foram traduzidas em desigualdade? Então, pessoas negras, existem cartas que falam, por exemplo, do Padre Vieira, que você racializar, que você escravizar as pessoas era uma forma de dar chance delas evoluírem. Então, tem coisas absurdas, é muito violento. E das mulheres pelo fato de gestar. Então, a capacidade de gestar como algo que coloca as mulheres mais perto da natureza e, portanto, menos civilizadas, deveriam cuidar do âmbito privado, da casa. E as interseccionalidades. Eu acho que esse é um ponto importante que vai vulnerabilizar no nosso país, sobretudo as mulheres negras. É impossível ter nascido no Brasil e não ser racista. Eu acho que esse é um ponto importante e não ser sexista. O desafio é para todos nós, tá? De formas diferentes. A diferença é que uns estão abertos para se repensar. Então, minha dica aí para quem está nos assistindo, quando uma pessoa negra falar, você está sendo racista, para pensar. E quando uma mulher te falar, você está sendo sexista, para pensar. Ao invés de dizer, não, justificar. Por quê? Porque é um trabalho cotidiano. Não existe assim um fora do racismo e do sexismo. Existem gradações menores. É aquilo que eu te falei. Você não entra um piano, sai uma flauta. Sim. Né? Você acha que a gente teve uma evolução em termos de sociedade, e aqui, mais especificamente no Brasil, de desconstrução desse racismo, que a gente tem visto continuamos a ver muitas manifestações, e às vezes até muito descaradas, digamos assim, de racismo e de comportamentos racistas. Nós estamos evoluindo ou retrocedendo nesse aspecto? Não, eu acho que o movimento negro é uma potência e uma força muito importante. Até a criminalização do racismo, acho que foi uma conquista. Sim. Mas é isso, mudanças estruturais levam tempo. Então, é a mesma coisa com o sexismo. Quando você pega um homem que bate numa mulher, né? É muito mais difícil você deseducar dessa aprendizagem nefasta da misoginia do que você começar cedo na escola. Questão racial também. Por isso que eu acho que a gente precisa muito investimento nas políticas públicas voltadas para a educação. E começar muito cedo.
e ter um pouco menos de ansiedade neoliberal de resultados muito rápidos, porque vai demorar. Então, eu sou uma pessimista, ou uma pessimista otimista, ou uma otimista realista, não sei como dizer isso. Se eu não fosse otimista, também não seria professora. Mas eu não acho que eu vou ver isso, essa mudança que eu gostaria na minha vida. Sim. Eu tenho 50 anos, então assim, hoje eu uso como um ideal um provérbio africano que diz o seguinte: o que é sabedoria? É quando você planta uma semente sabendo que você nunca vai deitar na copa daquela árvore. Sim. Eu acho que eu não verei, mas eu gostaria de deixar o mundo um pouco melhor para quem está vindo. Certo, só falando, acho que fica ainda no seu tema, mas você falou um pouco sobre a importância dessas políticas públicas, né? E eu vejo, como de fato eu também sou fruto dessa política pública, por exemplo, o que você acha das políticas de cotas, das políticas sociais que inserem as pessoas negras, considerando que o Brasil... Super importante, super importante. E é isso, mas não basta isso. Sim. Por exemplo, eu acho que a gente esqueceu questões muito importantes que ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia. Sim. Mais de 50% da população tem esgoto. E quando você vai ver, quem é que não tem esgoto? Quem é que sofre esse tipo de violência estrutural e que, infelizmente, está naturalizado? A política está esquecendo de falar disso. Certo. Quem é que mais morreu? Quem é que mais estava em trabalho informal? Então, veja, é importante, mas a gente tem que pensar uma abordagem que seja em múltiplas camadas. Sim. A educação é uma delas. Não deixar a criança sair da escola, o adolescente, chegar numa faculdade, muito importante. Né? As cotas, eu acho que trouxeram uma mobilidade que a gente está vendo o resultado. Então, acho que isso é fundamental. Mas pensar também em contra-tecnologias de gênero. E esse é um tema que eu tenho, e racial, que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Uma das coisas que a gente desenvolveu foi esse baralho, para trabalhar a questão do sexismo nas escolas. Chama-se Emancipação Jogando contra o Machismo. Que interessante. É um jogo sério, é tipo imagem e ação, baseado nos livros, nos dispositivos. Foi feito em parceria com a professora Elígia Feitosa, lá da UFSC. Então, foram 2 anos e meio de trabalho. E validado em escolas públicas de 5 estados brasileiros. Interessante. Então, assim, é muito, muito legal. Os adolescentes, para adolescentes a partir de 14, 15 anos, mas também para adultos. Certo, ele está disponível para venda também. Ele está. Esse livro, tanto da masculinidade dispositiva da eficácia, quanto o baralho, dá para pedir através do e-mail livrosvalescazanello, Zanello com Z e 2 L's, @gmail.com, tá? Mas assim, aí os demais estão disponíveis nas plataformas... Isso, na Amazon, né? Sim. Mas esses vocês podem pedir, eu mando pelo correio. E assim, o baralho, ele é muito dinâmico. Então, os adolescentes, eles se engancham nas situações, brigam. E a gente percebe que as meninas andaram muito mais, porque, claro, quem está numa posição inferior está se lascando, quer mudar aquela desgraça. Mas os meninos, muitas vezes, sentem como uma perda de prestígio e privilégio. E é muito legal esse embate, porque promove o letramento de gênero. Interessante. Valesca, nós tivemos algumas notícias, você também acompanha aqui, até no seu trabalho de pesquisadora, nós tivemos recentemente a notícia sobre um rapaz, podemos dizer assim, inclusive servidor público federal, que estava gravando diversas mulheres em banheiros, isso com mais de 7 anos de gravações. E isso entra no tema da sua pesquisa, porque mostra como as mulheres estão vulneráveis, inclusive em espaços comuns, como na UNB, onde você trabalha, em festas espalhadas aqui por Brasília, inclusive a própria namorada dele, e pessoas do ciclo muito próximo. Isso está dentro da sua pesquisa também, né? Total. As mulheres estão, vamos colocar assim, em perigo, tanto no espaço público quanto no espaço privado, porque os casos de feminicídio são parceiros e ex-parceiros e muitos acontecem dentro de casa. Não tem um lugar seguro pra gente. Mas eu vi, eu não conheço essa pessoa, mas eu vi num jornal dizendo que ele alegou que era viciado em pornografia. Sim. E aí, esse é um tema que eu queria falar sobre as masculinidades. Eu acabei de escrever um artigo com um ex-aluno meu, o Henrique Dávila, sobre consumo de pornografia no Brasil. E é um tema espinhoso, porque muitas vezes tem sido dito o seguinte: se você é crítica à pornografia, então você é careta, você tá ali com a Damares, sabe? Sim. E não tem nada a ver. Sim. A questão é, do ponto de vista científico, já existem pesquisas que mostram que o efeito da pornografia no cérebro é ativar o sistema de recompensa. Então, primeiro, pornografia vicia mesmo, tá? Não é mito. Não é mito, é igual uma bebida. Você toma um golinho de cerveja, você fica bebinho. Aí amanhã você precisa tomar 2, 3, precisa tomar um engradado de cerveja para chegar no mesmo, vamos assim, grau, né? Sim. Alcoólico. Enfim, de ficar meio
tonto. A questão é, a pornografia, cada vez mais você precisa consumir conteúdos que são mais violentos. Inclusive a ponto de erogenizar situações de estupro, de uma mulher que por exemplo, penetrada por 7 pênis no cu, na vagina, é meio complicado. Sim. Então você aprende um tipo de sexualidade, pode até existir alguém que curta isso, mas vai ser uma minoria da minoria. A chance de ser violento é muito grande. E aí é muito importante dizer que hoje a principal tecnologia de gênero voltada para o público masculino é a pornografia. E há pesquisas que mostram que esse consumo tem começado cada vez mais cedo, porque está disponível na internet, qualquer menino pode ter acesso. Então minha dica para quem tem menino adolescente, controle mesmo o uso do computador, tem 1000 coisas que você pode colocar para saber o que seu filho está consumindo. E isso tem efeitos deletérios, não só na relação com as mulheres, mas com a própria sexualidade. Tem pesquisas que mostram que homens, quando vão se viciando em pornografia, eles têm muita dificuldade de ter uma relação sexual comum. Com uma mulher comum. O pinto não funciona. Então, às vezes, ele não consegue, até funciona, ele não consegue ter orgasmo. Depois ele vai, por exemplo, se masturbar vendo uma pornografia. Agora, é interessante você falar isso, porque e eu já li muito também sobre isso, como a pornografia afeta os relacionamentos. De fato, os homens que são viciados em pornografia, eles tinham dificuldade extrema de chegar ao orgasmo. Ou seja, e faz com que, já colocando aí o seu parceiro, parceira, numa situação de, nossa, eu não sou suficiente, nossa, isso está acontecendo por minha culpa. Isso acaba criando um problema. E como isso afeta na relação, né? E a pornografia é misógina. Entendeu? Sim. E aí vem uma questão importante, tem grupos que defendem é a libertação do imaginário sexual. Gente, é uma indústria milionária, bilionária, que está controlando o seu imaginário. Então, ao invés de assistir pornografia, vamos explorar o corpo. Pega o seu parceiro e sua parceira, vai ver a fricção, vai explorar outras partes do corpo, vamos ser criativo. Sim. Isso talvez seja mais subversivo do que afirmar uma indústria bilionária e que lucra com a violência contra as mulheres. Sim, e inclusive também construindo um real, muitas vezes, de uma relação sexual que não corresponde à realidade. Como você falou, lá nos filmes pornôs tem um padrão de corpos, tem um padrão de relações, tem uma coisa muito teatral, digamos assim, porque é exatamente essa a proposta, né? Mas né, essa não é a proposta para você que está em casa lá na sua relação. Então, isso afeta muito as relações como um todo, né? Sim. Eu acho que essa é uma questão. A gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente consome. Não no sentido capitalista, mas em tudo. Como é que a gente se alimenta? O nosso corpo, os nossos afetos, as nossas relações, isso faz diferença na vida que a gente tem. Certo. Vamos entrar agora nesse... Que livro lindo, né, Valesca? Essa edição ficou linda. Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui... Você sabe a história da capa? Não, da capa não. Aliás, do quadro da sua avó. Inclusive ela faleceu tem um mês. Nossa, a minha avó viveu 102 anos, quase completou 103. E assim, nossa, essa capa é uma história interessante. Posso contar? Pode sim. É uma história interessante e comum às mulheres. Esse é um quadro que pertenceu ao meu avô, ele comprou numa viagem de trabalho e meus avós tiveram 9 filhos. Então ficava na parede, no lugar onde eles faziam as refeições. E meu avô, imagina, um cara, né, mais velho e tal, numa sociedade patriarcal, tinha aquela coisa assim, né, dos bons costumes e tal. E os meus tios queriam fazer festa e tal. Então, quando meu avô viajava a trabalho, eles pediam, mãe, deixa a gente fazer festa e tal. Aí ela, beleza, mas ninguém pode saber, seu pai não pode nem imaginar. Então, quando ele viajava, era festinha mesmo. Não sei se você lembra, antigamente tinha aqueles globos de festa com ouro. Era isso, era tipo uma discoteca em casa. É isso. Então, assim, era altas festas. E aí tiraram esse quadro e colocaram no canto, só que tinha um prego. E o quadro furou. E aí, no outro dia, na hora de arrumar a casa, minha avó falou, lascou, porque minha avó amava esse quadro. E aí ela pensou, gente, eu vou ter que dar um jeito. Ela virou e botou um esparadrapo, mas aí ficou um buraco branco. Sim. E minha avó tinha múltiplas habilidades. Ela pintava bem, ela pintou, gente, essa araucária aqui, ó. Que não tem nada a ver com a geografia local. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Não é uma araucária. Se você não falasse, ninguém ia perceber. E aí meu avô passou o resto da vida, ele sentava e falava, Maria, mas que estranho, mulher. Esse quadro só tinha uma árvore. Minha avó, você tá doido, meu filho? Sempre foram 2 árvores. Então eu morria de rir. Eu não sei, até o final da vida ele não falou se ele sabia ou não. Ele fingiu... Mas minha avó é cheia dessas histórias. Então eu começo contando essa história, mostrando como as mulheres tiveram que desenvolver estratégias de sobrevivência numa sociedade patriarcal. Qual que era o objetivo? Não causar mal-estar no meu avô.
né? Sim. E aí eu uso isso como metáfora. Talvez tenha chegado o tempo de não ter que tapar o buraco dos homens. Sim. Tem que deixar eles se haverem com mal-estar. Isso faz parte do crescimento. Sim. O que são esses dispositivos de subjetivação? Então, são redes de, vamos colocar assim, de saber e de poder de que promovem um certo modo de se tornar sujeito, que é cultural. Então, assim, você se tornar membro de uma cultura faz muita diferença da onde você está. Isso nas emoções também. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, não muito teórico para quem está assistindo. Quem já foi para outro país, foi morar, foi, sei lá, ficar um tempo, você percebe como você é um peixe fora d'água. Você está numa reunião, ou até está numa situação de paquera. Aí a pessoa fala uma coisa e você ri. Aí a pessoa fica... Aí você não poderia ter rido. Ou você chega e toca na pessoa, a pessoa fica dura. Então, assim, existem não só comportamentos, mas aquilo que é esperado você sentir. Porque o que é a emoção? É a incorporação dessas regras sociais. Sim. Tá? Se, por exemplo, eu estivesse aqui conversando e aparecesse um rasgo aqui perto do meu seio, eu ia ter vergonha. Você talvez não tivesse vergonha. Sim. Porque para uma mulher aparecer uma parte do seio, a gente tem uma coisa do pudor, que quem se torna homem não é subjetivado da mesma forma. Sim. Deu para entender? Deu para entender. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Como é que existem estruturas sociais tácitas que te ensinam como se comportar e como sentir. E numa sociedade sexista, que ainda é binarista, faz diferença. Você já está respondendo basicamente a minha segunda pergunta nesse tema, que é por que a cultura da imagem é tão nociva à saúde mental, especialmente às mulheres? Então, não, aí eu acho que tem uma outra coisa. A gente teve, historicamente, uma transformação muito grande entre a realidade virtual e analógica. Então, veja, até, vamos botar assim, século passado, como é que era a representação da realidade? A pintura. Então, a gente vai ter aí o realismo, né? Você contratava um pintor mega caro para fazer uma boa retratação. Quando surge a fotografia não a fotografia com máquina, né, digital, Sim. Então há uma libertação da arte. A arte não precisa mais retratar nada, ela perdeu essa função e trouxe um monte de coisa interessante para a arte. Depois vem a fotografia digital, onde não só eu consigo retratar, mas eu consigo inventar. Sim. Então eu tiro uma foto minha e fico, sei lá, princesa de Mônaco, maravilhosa. Sim. Aí eu posto uma foto no Instagram que não sou eu. Então veja, a gente teve uma inversão onde existia a representação e a realidade e agora a gente está tendo uma inversão. No sentido de que antes a representação tentava chegar na realidade, agora a realidade deve correr atrás da representação. Sim, então aquela menina posta, faz lá o Photoshop, aí com uma cintura que ela não tem, um peitão que ela não tem. Pode ver que geralmente é incentivado as mulheres postarem foto, nunca é assim. E aqui mostrando o peito. Mostrando o colo aqui. E o medo quando ela vai para a vida real, porque ela não é aquela pessoa. Sim. E as dietas que ela vai se submeter. Então isso traz um sofrimento para a autoaceitação muito grande. Muitos países, inclusive, já têm criado uma legislação para quando você usa um filtro. Você tem uma pele que você nunca vai ter, porque não é uma pele humana aquilo ali, Sim. É um veludo. Não é. E você tem que colocar o uso do filtro, porque não é só o impacto em quem usa, é impacto em quem vê. Então você pega uma adolescente e fala, meu Deus, nunca vou ter uma pele dessa. Olha, tem espinha, tem uma mancha. Sim. Ou, meu Deus, nunca vou ter essa cintura, que é um negócio assim, você tem que quebrar até a costela. Tá mas entendendo? Mas tem um impacto também em quem faz, né? Como você falou, por exemplo. Eu coloquei uma foto com a cintura que eu não tenho. Sim. Coloquei uma foto com a pele que eu não tenho. Eu não vou querer sair de casa, porque se alguém vai ver que aquilo dali não é real. Exatamente. Então existe Ou você não vai controlar, que você vai sair, se você é uma influencer, vão tirar uma foto sua e você não é aquela pessoa, né? Com uma bunda que tem celulite, porque é normal mulher ter celulite. Sim. Não então, é nada fora da curva, não. Uma dica para as mulheres, gente, quem tá na desconstrução, poste a foto mais real possível. Porque já é ali, ó, já tá fazendo uma seleção desperebada. Eu acho que você já tá entrando aqui na nossa outra pergunta. Existe empoderamento real na performance digital? Eu acho que seria isso, né? Você falou, poste a foto... Primeiro, eu tenho muita preguiça da palavra empoderamento. É uma palavra que dificilmente vocês vão me ver usar. Por quê? Para mim, todo empoderamento é colonizado. Em que sentido? Houve uma cooptação do movimento feminista pelo neoliberalismo. O que é vendido como empoderamento? Vou cuidar de mim, fazer skincare? Pô, cuidar de você é muito mais do que isso. Um dia de folga você ainda vai gastar com alguma coisa assim? Sim. Né? É você, por exemplo, postar foto mostrando o corpo. Aí você poderia dizer, caretice. Não, mas vocês estão vendo homem fazendo isso, gente. Mostrar a bunda seria libertador se eu começar a ver bunda peluda, bunda com furúnculo, bunda negativa, bunda caída, bunda com pelanca. Homem mostrando a bunda. Se não está acontecendo, eu desconfio.
Se é só um tipo de bunda que é mostrado, então você está totalmente dentro do sistema. O que é o empoderamento? O empoderamento, sempre pensando que é colonizado, é você melhorar a sua posição num jogo cujas regras você não escolheu. Então vai ficar melhor na prateleira. Sim. Gente, eu sou a favor, olha o nome do baralho, da emancipação. Vamos bombardear essa prateleira. Sim, é o que você está falando a favor dessa emancipação. Então você é a favor, digamos assim, que se faça mais consciente do que se está fazendo, digamos assim. Sim, mas isso é muito importante. Por exemplo, eu vejo influências que se dizem feministas, aí gravam um monte de podcast, sei lá o que, fazendo maquiagem. Complicado. Eu sou contra o sistema, não contra as mulheres. Sim. Então, nós somos subjetivadas de uma forma no dispositivo amoroso, onde ser bonita é identitário e afeta a nossa autoestima. Beleza, não tem como desconstruir isso totalmente, não vai ter. Mas daí você fazer propaganda, eu já recebi propaganda para fazer propaganda de shampoo. Eu posso até usar aquele shampoo, mas eu vou propagar algo que é uma tecnologia de gênero? Não vou. Já recebi propostas, às vezes em podcast, de grandes empresas de produtos de beleza. Muito obrigado. Eu acho que isso é vender alma ao diabo. Sim, você não vai vender. Não, lógico que não. Vamos agora para o verdade ou mentira. Eu vou dizer algumas coisas, você vai me dizer se isso é verdade ou mentira. Vixe. Vamos lá. Amor próprio é o oposto de amar alguém? Não, claro que não. Eu acho que quanto mais aquilo que eu falei, com toda a limitação do vocabulário, mas quanto mais você desenvolve uma relação bacana com você, mais você ama melhor. Certo. A mulher independente é menos amada? Não acho. Eu acho que, pelo contrário, tem uma seleção dos menos perebados. Porque um homem, para te bancar, vai ter que estar muito bem com ele mesmo também. Tem que correr atrás. Toda mulher já fingiu não estar magoada para não parecer fraca? Eu acho que as mulheres fingem que não estão magoadas para não causar um mal-estar no parceiro. Que vem com aquela ideia de que cabe a gente fazer a gestão emocional da relação. Mas se paga um preço alto. Então, para as mulheres, mostrem o mal-estar. Sim. Os homens são mais simples emocionalmente? Não, mas são mais limitados porque não são demandados a se desenvolverem afetivamente. Então, homens, por favor, melhorem, né? Vai todo mundo pra terapia, quem puder, porque é um serviço que vocês fazem pra gente. Ser bonita é mais importante que ser feliz? Não, né, gente? Pelo amor das deusas, de jeito nenhum. Porque a beleza é uma luta ingrata, né? Dentro desse ideal estético, você vai perder esse jogo. Porque, a não ser que você morra jovem. Eu prefiro envelhecer do que morrer jovem. Sim. Toda mulher já sentiu culpa por dizer não? Ah, ixi, sempre. É isso. O que é dizer não? É você frustrar a expectativa do outro de que você está ali disponível para sempre atender o que ele precisa, o que ele deseja. Então, para as mulheres, digam bastante não. No começo é difícil, dá culpa, mas é um portal que não tem volta. Você acha que a internet nos libertou mais do que aprisionou? Ah, eu acho. Eu ando numa fase assim que, gente... Assim, por exemplo, inteligência artificial. Nunca se teve tanta inteligência artificial e tanta gente burra. Sim. As pessoas estão deixando de pensar. Eu fico meio assustada. Sim. Eu sinto falta um pouco do mundo analógico. Eu acho que a gente conseguia ter mais tempo para as relações, estar presente, ou estar em presença no presente. Certo. Só é possível amar quando está bem consigo mesma? Eu acho que sim. Bem amar, né? Uhum. Porque, enfim, aí vai depender muito do que você está chamando de amor. Mas eu acho que é uma qualidade de amor diferente. Tanto no respeito com o parceiro, de não botar todas as expectativas nesse parceiro, quanto principalmente na sua liberdade de julgar o tempo inteiro se essa relação está valendo a pena. Certo. E ter chance de saltar fora se não estiver bom para você. Essa daqui agora você vai dar um pulo. O corpo da mulher é um projeto público? Não, né, gente? Mas... calma, eu acho que o corpo da mulher, ele é socialmente entendido como um projeto público, porque todo mundo dá palpite, né, o tempo inteiro assim, nossa, você tá magra, nossa, você tá gorda, nossa, você engordou da gravidez, seu marido vai te largar, mas eu acho que o corpo é privado e a gente tem que ter essa reprivatização. E é um trabalho coletivo, não é uma resposta individual. É um trabalho que você tem feito bastante, né? Sim, eu acho que essa consciência de habitar o próprio corpo e de perceber que o corpo não é só um objeto a ser avaliado pelo olhar do outro na prateleira, mas é um corpo capaz de dar muito prazer e de muitas formas, não só sexual. Nadando, fazendo esporte, tomando um sol. Gente, um solzinho no final da tarde, nesse friozinho aqui em Brasília. Tem tanta coisa bacana, aprenda a se agradar. Certo. A última, amor de verdade, não existe sofrimento. Não, gente, aí não, pelo amor de Deus, que amor é esse? Olha, a gente vive no neoliberalismo numa negação de tudo que é negativo. Parece que a gente pode fazer uma escolha onde as coisas que nos interpelam de uma maneira desagradável, a gente pode se livrar. Não, isso é impossível.
Então, por exemplo, sempre vai ter desconforto, porque o amor sempre tem uma renegociação constante. Porque a gente se transforma, o outro também. Sim. Então, para as mulheres, você faz uma terapia, o maridão ou o namorado não se transformou. É uma música, você mudou o passo, se ele não mudar, vai acabar. Sim. Então, é um desafio. Aí ele vai fazer, aí ele também muda e é um desafio para você. Então, eu acho que um amor verdadeiro é mostrar uma abertura, uma disponibilidade para renegociação constante, onde você não seja apagada. Certo, perfeito. Agora nós vamos para a pergunta do ouvinte. Quando eu falei que a professora Valesca estariam aqui, foi uma loucura no Instagram, né? Porque todo mundo é muito fã dela, todo mundo... E foram muitas perguntas, inclusive eu tive que fazer uma triagem, que geralmente eu coloco 3 ou 4 perguntas, eu trouxe 6 perguntas dos ouvintes para a Valesca. Vamos lá. Primeira, Leandro. Professora, como desconstruir o medo de ficar sozinha? Então, eu acho que a primeira coisa é aprender a diversificar esse investimento afetivo. Porque o fato de não ter uma relação heterossexual não quer dizer que você vai ficar sozinha, né? Inclusive, por exemplo, eu tenho projetos de envelhecimento com amigas, né? E tendo parceiro ou não tendo, é possível a gente fazer um condomínio. Então, assim, invista na relação com outras mulheres, com amigas. Eu criei, inclusive lá no Instagram, quem quiser pode olhar, rola lá o meu mural, mas tem lá o Tinder das amigas. Então, são grupos de mulheres, aqui em Brasília é grande, e que, por exemplo, saem juntas para ir para festa, saem juntas para fazer escalada, andar de bicicleta. Então, diminuir a expectativa de encontrar alguém te faz ter mais recurso para você poder diferenciar um perebado e não entrar em qualquer furada. No começo é difícil, mas acredite, é possível. Agora, tenha uma expectativa realista com você. Não é uma coisa que vai ser assim, li o livro, estou outra. Não, gente. Isso, quem te promete isso está te mentindo, tá? Então, é um processo contínuo, longo, mas que vale a pena. Certo. Próxima pergunta, Leandro. Como falar de saúde mental com alguém que não reconhece que precisa de ajuda? É difícil, gente, porque assim, você pode jogar uma escada, mas a pessoa sobe se ela quiser. Tem alguns recursos, por exemplo, às vezes me perguntam assim, minha mãe tem uma relação abusiva, né, meu pai é abusivo e tal. Uma das dicas que eu já dei, pega o livro e esquece no banheiro de casa. Sim. Porque na hora que a pessoa vai fazer necessidade, ela vai ler. Então, vai pensando em recursos indiretos, manda um vídeo, achei legal esse vídeo. Porque uma hora ela vai reagindo, vamos colocar assim, mas não desista dos outros, não. Tá, próxima. Amor pode virar dependência, como identificar isso? Olha, dentro do dispositivo amoroso é total dependência. Porque pensa, se eu preciso ser chancelada como escolhida, né? Eu só me sinto desejável se tem alguém me desejando, é a chance total, gente. Qualquer perebado tem oportunidade. Então, acho que a primeira coisa é reconhecer o funcionamento desse dispositivo em você. Leia o livro da prateleira. Já vai te ajudar a identificar muitas coisas. Sim. Próximo, Leandro. Como cuidar da saúde mental sendo mulher, mãe, trabalhadora e ainda ter que ser forte? Por isso que eu falei aqui no comecinho do nosso bate-papo. O Brasil é um dos países que mais tem gente ansiosa, mais tem gente com depressão. Não por acaso, o grande número dessas pessoas que estão com depressão e ansiosas são mulheres. Acho que essa pergunta é autoexplicativa, né? Sim, mas eu acho o seguinte, gente, isso não é uma resposta individual, tem que ser coletiva. Tem coletivos de mães que já estão se organizando, por exemplo, para dividir o trabalho desse cuidado, que fica hiperconcentrado nas mulheres mães. Então, assim, por exemplo, uma delas fica com os filhos em certo horário para as mulheres terem algum horário livre. E, sobretudo, a gente tem que exigir políticas públicas. A gente tem poucas políticas públicas específicas para as mulheres, sobretudo para as mulheres mães, que são super negligenciadas no nosso país. O direito à creche é uma delas. A creche, exatamente. É um absurdo. Creche não é só direito da criança. É direito das mães. Não é à toa, saiu até uma pesquisa que nunca se teve uma taxa de natalidade tão baixa. Eu mesma não sou mãe, gente. As mulheres vão percebendo que é uma cilada? Não, mas e cada vez mais no meu ciclo próximo também, inclusive, as pessoas não querem mais ser mãe, não querem mais ser pai, porque sabem que, tipo assim, que você não tem uma infraestrutura que da sociedade, do poder público, que consiga ajudar, digamos assim, a creche, talvez Mas pai tem mais. Porque, gente, pai até eu queria ser, né? Porque, enfim, basta você gozar ali, tá bom. Resolveu. Nem responsabilidade financeira os cabra têm. Então, assim, pra quem é mulher, pense muito se quer ser mãe. Só se for um projeto seu, aí tem. Sim, como cuidar da saúde mental? Olha, então, eu acho que é buscando esses coletivos, tentando principalmente construir redes de apoio, porque isso faz toda a diferença na saúde mental das mulheres mães. Inclusive para compartilhar o mal-estar na maternidade, o arrependimento de ser mãe,
porque isso é comum. Mas, infelizmente, tem pouco espaço social para a gente falar dessa paleta de vivências emocionais da maternidade. A única maternidade que é retratada é a mãe Doriana. E essa imagem é falsa. Próxima. Essa foi uma pergunta que eu recebi lá no Instagram também, acho que foi um vídeo do Leandro Carnal, que ele fala o seguinte: a maioria dos homens heterossexuais são homoafetivas. E esse ouvinte lá queria que você opinasse sobre isso. É verdade, eu falo disso, inclusive no livro da prateleira, são homossociáveis e homoafetivos. Isso quer dizer que na nossa cultura, então, os homens aprendem a amar muitas coisas, mulheres aprendem a amar os homens, e os homens aprendem a amar e admirar homens. E a desejar sexualmente, objetificar sexualmente mulheres. Raramente um homem admira uma mulher. Certo. Próxima pergunta. Quais são os sinais de uma relação tóxica? Também recebemos lá no Instagram. Olha, eu acho que a primeira coisa, pensando assim do que a gente chama de fenomenologia, começa a ver se uma relação te deixa mais triste que feliz. Você fica ansiosa, você fica, por exemplo, meu Deus, ele vai ligar, não vai ligar, é um cara que te deixa insegura. Ah, professora, mas como eu vou saber se é um problema dele ou seu? Não interessa, né? O que interessa é o que você está vivendo. Não tá bom, gente, não fica. É isso, uma relação tem que somar, não tem que te deixar mal. Perfeito. Acabou, Leandro? Pronto, bate-bola rápido. Gostei desse bate-bola. Foi pergunta, agora vamos ao bate-bola. Um livro que te desestruturou. Puxa, são tantos. Olha, eu acho que um livro que me marcou, assim, um livro de literatura, tá? Que para mim foi muito importante, principalmente na minha passagem, assim, para a vida adulta, foi quando eu li o livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. A Paixão Segundo GH. Foi um tapa na cara. Sim. Eu li, assim, 3 páginas, eu que economizava para não terminar o livro, e porque era muito intenso. Uma mulher que te deu força. Ah, tantas, né? Tantas, eu acho que tantas mulheres, amigas, eu não vou falar o nome não, para não deixar com ninguém... Já vai criar um problema. É isso, mas eu acho que muitas mulheres me inspiraram, né? Minha própria avó, por exemplo. Sim. Vou fazer homenagem a ela, que faleceu recentemente. Certo. Um hábito que te salva? Um hábito, eu sou muito disciplinada. E assim, quando eu quero uma coisa, eu não tiro aquilo da minha cabeça. Sempre fui, desde criança. Então, por exemplo, para escrever esse livrão aqui, eu tirei 1 ano, né, de licença pós-doutorado, eu fiquei uma média de 15 horas por dia trabalhando de domingo a domingo. Nossa Senhora. Foi puxado, eu acabei assim, eu tava bem cansada. Um filme que explica o mundo. Pô, nenhum, gente. Você pode fazer, mas... Nenhum filme explica o mundo. Eu acho que os filmes, eles trazem recortes, como se fossem, assim, fotografias de perspectivas diferentes do mundo. Certo. Um vício que você combate em si mesma. Açúcar, gente. Eu comecei falando aqui. Tem 10 dias que eu tô sem tomar café com açúcar. Você tem alguma restrição com a sua alimentação? Não, eu geralmente tenho... Você é disciplinada nesse aspecto também? Eu acho, assim, não é nem que eu sou disciplinada, eu gosto de me cuidar bem. Sim. Eu sempre penso assim, meu corpo é meu templo e é a coisa que mais vai ficar tempo comigo e que vai me acompanhar até o fim. Sim. Então eu sou muito carinhosa com o meu corpo. Então como muitas coisas assim, eu tento comer coisas bem naturais, vegetais, frutas, coisas integrais. Mas o café no açúcar dava um shot de alegria no cérebro. E aí tem 10 dias que eu cortei e tô resistindo. É um vício que eu quero mudar. Uma frase que você jamais esqueceu. Ai, tem tantas também. Mas eu acho que tem uma que é um lema da minha vida. Sim. Eu aprendi na filosofia, quando eu estudei filosofia, de um filósofo que eu gosto muito, que é o Heráclito, que não escreveu teorias, mas aforismos. E a frase é mais ou menos o seguinte, que só encontra inesperado quem espera. Nossa, que E eu acho que essa é a minha postura no mundo, na vida, na teoria, quando eu viajo. Sim. Brasília em uma palavra. Maravilhosa. Olha, fale mal de mim, mas não fale mal de Brasília. Já criei até treta lá na rede social, vai falar mal de Brasília, não. Brasília aqui é maravilhosa. Não. Aqui não. Eu sou uma candango, uma brasiliense apaixonada. Muito orgulhosa. Eu acho Brasília muito legal. Um medo que te impulsiona. Um medo que... Não fazer as coisas que eu desejo na minha vida. Eu hoje me sinto assim, eu sempre tive muito cuidado de estar em dia com a minha vida. Vamos supor que se eu morresse hoje, eu fiz o que eu queria. Eu sonhei e fiz. Você é uma professora consagrada, você já é uma autora consagrada, então assim, pode-se dizer que você já é extremamente bem-sucedida. Ainda até aproveitando esse gancho, tem algo que você ainda queira muito realizar? Porque assim, você não... Sempre tem, eu sou uma sonhadora. Mas assim, não é só o sucesso profissional.
Eu me sinto realizada em muitas esferas. Então, assim, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz para a África, para o continente africano, eu fui para o Serengeti. Até conto isso no livro, que é o lugar de maior migração. Eu adoro natureza, né? Bicho. Acho que ainda vou fazer biologia, esse é um sonho. Sim. Quero estudar biologia em breve. Mas, assim, eu tinha vontade de conhecer esse lugar. E é um lugar... Eu fiquei com medo, eu não conhecia e tal. Então, eu peguei um pacote que era caro. Eu fiquei juntando anos, dinheiro, para ir. Então, eu odeio. Uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é sonhar e não realizar. Ou gente fala assim, quando eu aposentar... Gente, talvez você não aposente. Né? Talvez você não esteja vivo. Acho que o Covid mostrou isso muito claramente. Sim. A vida não é garantida. Então, nesse sentido... Tudo pode mudar o tempo todo, né? Tudo. Não, é hoje. Você está vivo, amanhã você não está, entendeu? Então, eu sempre tento estar em dia comigo mesma. Certo. E os sonhos envelhecem. Contrário daquela música, sonhos não envelhecem, sonhos envelhecem. Sonhos mudam. Às vezes, um sonho na sua infância não cabe mais na vida adulta. Então, tá sempre se pensando o que te move, onde o seu coração pulsa. Certo. Um afeto que te equilibra. Um afeto que me equilibra, uma coisa que me equilibra, que me dá muita força para continuar, é o feedback das mulheres. Sim. Eu recebo muito amor das mulheres e, assim, gratidão. Eu acho... porque você não tem... eu percebi, assim, até pelas pessoas que são próximas a mim, também acompanhando você há muito tempo como eu acompanho, tipo assim, que principalmente suas fãs, elas são, assim, um pouco... São apaixonadas, de fato, assim, são quase devotas do seu trabalho. Isso é muito gratificante, né? O que eu mais escuto, assim, que eu enviar rede social, assim, olha, obrigado, lê o seu livro, sair de uma relação com perebado, desistir de casar, eu tenho até medo, às vezes, dos haters homens, mas assim, saber, porque me custa, ser pesquisadora no Brasil é difícil. Sim. E para mim é como quase uma meta de vida, e eu faço isso pelas mulheres. Então, assim, se você me perguntar o que mais me motiva e o que mais me alimenta é ter esse feedback, não é academia, eu gosto do trabalho acadêmico, mas é transformar a pesquisa em intervenção social. Perfeito. Uma verdade que você descobriu sobre si mesma? Ai, sobre mim mesma? Pô, difícil essa, hein? Teria que pensar. Uma verdade? Eu acho que principalmente... eu acho que essa é uma verdade. Eu acho que eu atravessei a menopausa recentemente. Como corpo importa. Sim. O corpo faz muita diferença. E para as mulheres aí que estão atravessando ou já atravessaram, e as que vão atravessar, porque se fala muito pouco disso, e eu estou fazendo pesquisa sobre isso, vocês verão. Como é importante a gente ter visibilidade para o nosso corpo. Foi muito pouco estudado na ciência. E o quanto que a gente precisa ter mais espaço para compartilhar as nossas experiências. Perfeito. Tem mais alguma coisa, algum tema que você não tem abordado, que você gostaria de abordar? Nossa, eu acho que eu falei tudo, gente. Sim. Então, Valesca, eu queria dizer que esse podcast é um sonho meu que eu venho acalentando assim há muitos anos, desde o sonho de criança. Hoje, das gravações, eu estava muito ansioso, porque você é uma convidada espetacular. Então, estou muito feliz, muito grato por você ter aceito o convite. E, assim, milhões de obrigados. Meu público também está muito ansioso por esses vídeos, que eu acho que nós vamos até dividir em 2 episódios, porque ficou grande aqui, excelente por ter você aqui. Então, muitíssimo obrigado por ter vindo, muitíssimo obrigado pela sua entrega, e eu estou muito feliz de ter tido você aqui, tá bom? E agora, para finalizar, eu vou abrir chama-se Venda Seu Peixe, e você tem muito peixe. você tem muito peixe aqui para vender. Deixa eu pegar isso aqui também, ó. Dá para ver aí, gente? Leiam os livros. São fruto de muito trabalho, de pesquisa, de um grupo também grande. Eu oriento mestrandos e doutorandos na UNB e já pesquiso então esse tema há mais ou menos 20 anos. Comecem pelo Prateleira do Amor, que é um livro de bolso, acessível. E depois, principalmente mulheres, leiam o livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Esse livro, primeiro, é baseado nesse grandão, mas tem as falas das mulheres, então acho que vale a pena aprofundar. E também... tem esse livro que dá para pedir pelo e-mail, né? livrosvalescazanello@gmail.com, que é um livro todo em tirinhas, então estou traduzindo o dispositivo da eficácia, o dispositivo amoroso, o dispositivo materno, em tirinhas e textos que conversam com a pessoa que está lendo. Esse livro é indicado para os homens, mas também para as mulheres. Vocês vão identificar várias situações de machismo que são naturalizadas e que vocês não percebem o machismo. E por fim, baralho, muito legal para jogar com adolescentes a partir de 14, 15 anos, mas também entre adultos. Então, para as mulheres, joguem com as amigas, vocês vão relembrar cenas escabrosas aí, provavelmente, da vida de vocês. É isso, obrigado. Foi um prazer. Meu Instagram é @Zanello, Valesca Zanello com Z e 2 L's e Valesca com V e K. Professora, foi um prazer, querido. Obrigada, viu? Muito obrigado.